Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se o mapa astrológico do nascimento do bebê mostra como foi a gestação, inclusive os conflitos que os pais viveram, e ainda mostra sua personalidade, quem definiu o quê? Foi o bebê que iria nascer que impôs os acontecimentos ao longo de sua gestação? Ou o contrário? Os pais não podem definir o mapa natal do bebê. Então, vamos dialogar sobre o seu mapa, sua gestação e o mapa do seu filho. E o que diz o mapa sobre o que você viveu ao longo da gestação dele? Vai ser uma grande descoberta. A data que nasceu a mãe 3 que eu tenho aqui, eu acho que não deu a hora, né? Ah, tá. Peraí. Quem tá sem a hora? A mãe tá sem a hora. A mãe tá sem a hora. A filha é 31/5 de 84. Mãe, 22 de novembro de 67. A filha tem a hora, a mãe não. O caso da mãe é mais sério em termos de hora. Por quê? Se você observar aí a lua, Dara, mostra a lua da mãe, você vai ver que a lua está no início de Leão. Como eu coloquei meio-dia, vamos imaginar que tivesse nascido 10 horas da manhã em vez de meio-dia. A lua vai estar no final de Câncer. Com poucas horas, parece que deu uma parada do vento. Então, vamos aguardar. Então, o que ocorre? Nós temos dificuldade de saber detalhes dessa mãe no modo como ela é afetiva. Outra coisa é que o sol dela está lá no finalzinho de Escorpião. Olha lá o sol dela lá em cima. Está no finalzinho de Escorpião, significa que, dependendo da hora que ela nasceu nesse dia, ela é Sagitário e não Escorpião. Olha a dificuldade para a gente analisar esse caso. Então, diante do que nós temos de dados, eu só posso trabalhar o que é factível, não vai mudar independente da hora do dia. O que nós temos dela de certo é Vênus em Libra, Mercúrio em Escorpião, Marte em Capricórnio, Saturno em Áries, Júpiter em Virgem, o que eu tenho de certo. A Lua e o Sol eu não tenho, porque não sabe a hora ainda, né? Então, veja bem, nós estamos aqui diante de uma mulher que tem Mercúrio em Escorpião, que é uma mente estrategista. Ela deve estar assim, eu quero ver o que esse cara vai falar, porque eu estou aqui vendo quem tá é a filha. Né? Deixa eu ver se ele é verdadeiro mesmo, se ele sabe o que está falando. Porque a mente é escorpiana, é uma mente investigativa. Por outro lado, tem Vênus em Libra, que gosta de estar em companhia, gosta de ser amiga, gosta de fazer o melhor para que o outro se sinta bem. E Marte em Capricórnio, que é determinada. Quando ela quer um negócio, ela não desiste, ela vai fundo até conseguir atingir os objetivos. Então, com esse quadro que a gente tem, olhando o mapa da filha, nós vemos a filha, uma geminiana, Sol em Gêmeos, Lua em Gêmeos, que é uma pessoa que nasce com uma necessidade de gente, contato, falar, precisa estar com gente, mas que tem a Vênus também em Gêmeos. E a Vênus em Gêmeos é uma incerteza do amor, né? Porque quer namorar todo mundo, quer curtir a liberdade de conhecer gente, de ver como é que é aquela pessoa, como é que é aquela outra. Obrigar uma pessoa dessa a viver um relacionamento do padrão antigo, né, de conhecer com 15 anos, esperar para casar e depois viver uma vida eterna ao lado do outro, é loucura. Então, essa filha nasce com uma necessidade de movimento emocional, movimento de prazer, dançar, conhecer gente, interagir com gente.
porque é uma pessoa que nasceu com uma natureza de liberdade muito grande. Aí nós vemos uma natureza... Oi? Tem alguém falando que está sem som. Para mim, a voz do Paulo está normal. Eu estou falando e a pessoa não está me ouvindo? Será que as outras pessoas estão ouvindo? Quem puder dar um ok aí, ajuda. Se é a pessoa lá ou aqui. Então, você está ouvindo bem, né? Eu estou normal. Aqui está normal. Então, vamos continuar com o fato da pessoa lá com o microfone. Você aumenta o volume, e tem lá a opção de clicar no microfone lá para ver se está saindo áudio. Então, vamos lá. Essa filha nasce com essa mãe que a gente ainda não sabe se é escorpião ou sagitário, se a lua está em câncer ou leão. Então, nós temos aí... A filha, a filha a gente tem a hora, né? A filha está certa. Então, essa filha, ela precisa de movimento, ela precisa de contato, ela precisa de interagir com gente. E se você observar, ela tem Marte em Escorpião e Saturno em Escorpião. E Marte Escorpião é a sexualidade mais forte do zodíaco. E não é aquela sensibilidade, aquela sexualidade romântica, não. É a sexualidade de desejos instintivos. Ora, uma menina hiper curiosa, muito curiosa, querendo estar com gente, querendo saber das coisas, querendo conhecer as coisas e com uma sede de entender o instinto sexual. E aí tem uma repressão. Essa repressão se dá com a presença de Saturno em conjunção com Marte. Então, veja, olha como é difícil para essa filha lidar com esse ser que nasce numa balança entre curiosidade intensa, sexualidade instintiva intensa e, ao mesmo tempo, uma repressão moral, uma repressão de ter que se segurar. Aí eu fico preocupado num caso desse, Adá, que se vai numa igreja, o padre pode falar que é o demônio que está no corpo dela, o pastor pode dizer que ela está com o Satanás. E se for para o espiritismo, você tem que desenvolver o seu lado psíquico lá, baixar o seu santo. Não é nada disso. É apenas que Deus organizou uma história para ela viver, que ela vai ter que administrar o lado do instinto sexual, com o lado da curiosidade e com o lado da relação entre o que fazer com isso de uma forma responsável, saudável, para não pirar, porque a pessoa tende a ficar confusa. Imagina uma criança, Dara, cheio de instintos fluindo dentro dela, e ela não sabe o que fazer, e curiosa, querendo conversar com todo mundo sobre como é que é do outro, daquilo. Então, é um caso assim, que precisa de ajuda de alguém que dê uma sustentação melhor em termos de compreensão da divindade, da ordem divina. Agora, imagina você que a gestação dessa criança estava com tudo isso acontecendo. Então, essa mãe que gerou essa criança, ela estava também no momento de culpa pela sexualidade, curiosa por tudo que queria vivenciar e com muito medo de estar trilhando um caminho sem segurança, né? Porque tem Júpiter em Capricórnio, Saturno, então a mãe tem uma história gestacional que leva a ela ficar muito se cobrando demais. E como, mais uma vez eu digo,
Se Deus é onisciente, onipotente, onipresente e atemporal, esse mapa já estava definido para a filha antes sequer da mãe conhecer o marido dela, ou o pai da criança. Porque Deus já é onisciente, então tudo já estava pronto dentro da ordem divina. Até esse nosso encontro aqui, que nós estamos falando sobre ela e a filha, já estava dentro da ordem divina um plano para que isso acontecesse. Que seja um plano bom, que seja um plano que ajude a mãe, que ajude a filha a se conhecer melhor e se estruturar melhor.